Segurança das crianças. As crises numa sociedade têm impacto na saúde dos ossos, mesmo depois de décadas. A conclusão é de um estudo de investigadores do Porto. Depois de analisados quase 80 mil casos, descobriu-se que o risco de partir a anca varia conforme a situação política e económica do país na altura do nascimento. A história do país está gravada nos ossos dos portugueses e as crises, para além de se sentirem na pele, sentem-se e muito nos ossos. A população, como um todo, tem a história do país, parece ter a história do país escrita nos seus ossos. Esta é uma das conclusões de um estudo do Instituto de Engenharia Biomédica da Universidade do Porto, que analisou fraturas da anca, como a de Carlos Pinto Ribeiro. Eu acho que foi muito novo, o meu caso, costuma ser mais tarde, mas aconteceu. Eu subi uma mesa e depois ao descer para cima de uma cadeira, a cadeira escorregou, caiu e eu bati num ferro e parti o fémur. Foram estudados 77 mil internamentos entre 2000 e 2008 e, ao contrário do que seria de esperar, que o risco diminuísse com o aumento da qualidade de vida, variava consoante o ano de nascimento. O que se verificou em Portugal é que havia uma coincidência entre o risco de fratura e períodos de maior instabilidade política e de maior instabilidade social. O risco flutua ao sabor da economia e da situação política do país. Portanto, o país entra em crise, o risco dispara, o país melhora as condições, o risco diminui. Mas antes de passarmos aos exemplos, convém explicar que o estudo só reflete a história do país até aos anos 60 do século passado, porque as fraturas analisadas são de pessoas que têm em média mais de 70 anos. Nasceram por isso nesta curva. Na República, o risco começa a descer, entra a Primeira Guerra Mundial, o risco dispara, o pós-Primeira Guerra em Portugal foi um período muito conturbado. Aqui entra um período de estabilidade política, investimento na área da saúde, construção de centros de saúde, de escolas, exatamente, e começa a diminuir. Aqui entra a Segunda Guerra Mundial e volta a subir o risco, e depois finalmente aqui entra o Plano Marshall e volta a descer o risco. E desde então, muito se passou em Portugal. O 25 de Abril, o FMI, a entrada na União Europeia e, claro, a Troika. Haverá ossos para tanto? Só daqui a umas décadas saberemos. Até lá, o melhor é evitar as quedas. A Cruz Vermelha